Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que comparecem à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e confortados em seus corações. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, tá? Se precisar de algum esclarecimento no final da palestra, a gente pode conversar, tá bem? Eu darei alguns avisos agora, a gente vai dar os avisos no início da palestra, para que no final vocês não fiquem assim apreensivos, querendo ir embora, às vezes tem horário, né? É sábado, então agora os horários serão dados no início. A gente aqui na casa, disponibiliza algumas cestas básicas para um grupo de famílias. São quase 100 famílias que recebem essas cestas básicas. E a gente conta com a colaboração de todos vocês, que vocês puderem e quiserem. Informando também que a livraria, o brechó e a biblioteca ficam abertas antes da palestra e após a palestra também, sempre meia hora após. Nós temos na casa o curso de Evangelho-Terapia. Esse curso, ele não tem final, não termina, você pode entrar em qualquer período do ano, é só se inscrever e começar. Nós temos horários online e temos também horários presencialmente. E temos aqui também o acompanhamento às gestantes, onde as gestantes no final de 8 semanas recebem um enxoval. E a gente conta com a colaboração de vocês, se puderem, na doação de fraldas tamanho M. E eu acredito... no dia 14 nós teremos aqui um almoço árabe, todos estão convidados, começará às 13 horas. E eu não sei se ainda existe itens que não foram retirados da lista. Então, quem puder colaborar, a gente pede a colaboração de vocês. Porque somos uma casa espírita e a gente vive de doações. Então, quem puder colaborar com a Casa de Bezerra, todos agradecemos, tá bom? E aí a gente vai começar agora. O Walter vai nos falar hoje sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Está no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu lerei o preparo do livro O Espírito da Verdade, autores diversos, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. A lição é número 98, Chamada e Escolha, capítulo 18º, item 1. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem teoria, a experiência não se expressa, mas se a teoria estuda, só a experiência marca. Sem lição, o exercício não vale, mas se a lição esclarece, só o exercício demonstra. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que, sem chamada, não há escolha, mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha, que depende do nosso exemplo, nos confere caminho para a vida maior. Emmanuel. Então agora, já harmonizados, após a música serena, as palavras de Emmanuel discorrendo sobre o Evangelho do Mestre Jesus,
Então, que estejamos aqui com nossos bons pensamentos, bons sentimentos, para aproveitarmos a tarde de hoje, durante todo esse estudo, e que possamos abrir os corações para aproveitarmos, para reflexionarmos, para meditarmos sobre tudo que vamos ouvir na tarde de hoje. Mestre querido, Mestre Jesus, ilumina, Senhor, a todos nós que aqui viemos, a todos aqueles que hoje aqui não puderam estar. E o nosso amigo Walter, que irá falar para todos nós, que ele possa, com essa alegria, com esse contentamento, expor tudo que ele estudou. Que a tua paz, Mestre querido, se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Valtinho, vê se está ligado. Boa tarde, meus irmãos. Tá sem... Liga aí. Ninguém escutou, né? Boa tarde. Deus abençoe cada um de nós, nossa vontade de a gente estar aqui, né? Para mais uma tarde de estudo na nossa casa tão querida, que a gente possa ter bom proveito do que a gente vai dissertar aqui hoje, né? Eu fui o primeiro a começar a aproveitar os entendimentos conforme a gente for estudando. Eu vou tentar passar para vocês todo o entendimento que a gente teve, a alegria de a gente compreender um pouquinho mais sobre a mensagem do nosso Mestre Jesus, né? Então, como a Regina falou, capítulo 18 é muitos os chamados e poucos os escolhidos. E o tema que hoje nós vamos aqui compreender, né? Tentar entender bem, é dar-se àquele que tem, que é capítulo 18, itens 13 a 15. Né? Então, nós vamos colocar aqui primeiramente que o tema é muitos os chamados. A gente sabe que desde a criação do nosso planeta, Deus nunca deixou a gente só, né? Nunca abandonado. E como diz o nosso Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, está muito claro lá, Deus sempre está trabalhando, criando, né? Porque é constante a sua criação, a criação dos seres animados, inanimados, do ser humano, né? Já na condição de poder entrar, né, num corpo humano muito rudimentar, que a gente chama de espírito simples e ignorante, e aqueles mundos que são criados no canto do universo, constantemente sendo criados novos mundos para poder essas criaturas novas habitarem, né? A evolução vai acontecendo quando ela passa pelos reinos, né, animal, vegetal, animal, e vai até o hominal, onde estamos nós, onde começamos uma transformação, né, de uma alma animal para um espírito, né, hominal. Segredo que Deus sabe, só os bons espíritos, né, aliás, os espíritos perfeitos vão conhecer, né, que estão próximos a Deus. E Deus designa sempre um criador desse mundo, né? No caso do nosso mundo foi Jesus. Está lá nesse livro, e Jesus é o governador do nosso mundo. Todos que aqui chegaram, todos que vieram para colocar a religião, né, o ensinamento dele, foram enviados por Jesus, né, que é o governador do nosso mundo. Então, lá no início dos nossos tempos, Jesus, como governador do nosso mundo, encaminhou para a gente esses enviados para poderem trazer, né, os ensinamentos de Deus. Primeiro foram os Vedas, né? Depois a gente vai lembrar aí dos filósofos chineses, né, Metai, Forrai e tantos outros,
a do Buda, né, Siddhartha. Foram caminhando cada um nas regiões que existiam na época do nosso mundo. Né? O Zaratustra, até lá na Pérsia, né, que era o povo persa, não é como a gente conhece hoje, era um povo persa, e foram trazer esses enviados do Cristo, foram trazendo ensinamentos. E a gente sabe que o básico em todas as religiões contém o mesmo ensinamento: amar a Deus acima de tudo, toda coisa, ao próximo como a si mesmo, e não faça ao outro que não queira te faça. Básico. Se a gente conseguisse ter feito isso, o nosso mundo já teria evoluído muito, né? Evoluiu bastante, mas poderia ter evoluído muito mais. Então, mas dentre esses povos, o povo hebreu foi aquele que se destacou, né? Depois dos deuses, a adoração aos deuses, o sol, a lua, o poder, né, do céu, que cada um colocava, idolatrava, né, como um deus. Os hebreus foram aqueles primeiros a adorar um Deus único, aquele Pai único, né? Foram os hebreus. E dentro da linhagem dos hebreus, Deus encaminhou Moisés com os 10 mandamentos, lei básica, né, que está presente em todo o universo, e trouxe os profetas, né, Isaquias, Elias, Isaías, Zacarias, Ezequiel e tantos outros, que eles falavam, né, vieram trazer o ensinamento do Cristo, né, não propriamente com o nome do Cristo, mas de Deus, mas enviado pelo Cristo. E aí eles, nas suas profecias, né, eles falavam que viria um Messias, o Filho de Deus, na linhagem dos hebreus, e cada profeta desse revelou, né, dentro das suas profecias, como seria essa chegada desse Messias e até o que aconteceria. Isso está previsto nas Escrituras, desses profetas, Moisés e todos eles. E Jesus veio na linhagem dos hebreus, que a gente conhece, são os judeus, né? Na época se conhecia muito como hebreu, e esse povo era para ter recebido, né, Jesus, o Messias, com todo o reconhecimento. Mas a gente sabe que isso não aconteceu. Não aconteceu. Aí eu estava pensando comigo mesmo, falei, poxa, peraí, se Deus encaminhou Moisés, encaminhou os profetas, e nas Escrituras, que eu vou ler alguma parte daqui a pouco aqui, revelando a presença do Messias entre a gente, e toda a história do que aconteceria com ele, porque isso era uma previsão, né? Era algo que poderia acontecer e quase certeza que aconteceria, porque Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe, né, das nossas vaidades, do nosso egoísmo, né, como aconteceu quando Jesus chegou. Eu sabia das nossas grandes dificuldades que iam impedir, né, esse reconhecimento daquele que era seu filho. Por isso que está previsto nas Escrituras, né? E aí nós vamos ler aqui um pouquinho. Ela foi totalmente, a vinda do Messias, ela foi prevista na Escritura, né? Mas, um pouquinho antes para a gente entender isso aqui, eu vou passar o tema para a gente entrar no item 13 e 14, que é o tema principal, que é o resumo da parábola do festim das bodas, né? Que foi até quarta-feira, teve uma palestrante aqui que ela trouxe assim um esclarecimento muito grande, que isso aí tem pouca gente que entende realmente o conteúdo, né? Aí cada um interpreta, às vezes de sua forma, de sua maneira, mas essa interpretação da boda, da parábola do festim das bodas, ela trouxe assim um enriquecimento muito grande, que para mim ajudou em muita coisa, que eu interpretava algumas coisas erradas também, né? Até me revelando aqui algumas coisas que eu interpretava errado.
Mas olha o que fala essa parábola. Ela diz assim, ó, o reino dos céus se assemelha a um rei. Aí quem é esse rei? Deus, né? Que querendo festejar as bodas de seu filho, quem é esse filho? Jesus. Despachou seus servos, os profetas, Moisés, todos eles, né? A chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Quem foram os que foram convidados? Né? Quem são esses? Aí fica a interrogação aqui e a gente vai ver, né, ao longo do nosso estudo. Estes, porém, recusaram ir à festa onde Deus convidava para as bodas de seu filho. Né? Depois despachou outros servos, né? Profetas, apóstolos, continuam alguns profetas, como João Batista, né? Os apóstolos, alguns desses convidados não se importaram muito com o convite e outros ultrajaram os seus servos e mandou matá-los. A gente sabe que muitos dos profetas também foram trucidados, né? Assim como aconteceu com Jesus. Os servos retornaram então o rei mandou-os convidar todos para o festim, bons e maus, mas nem todos estavam com a vestimenta apropriada. Estou fazendo uma síntese, tá? O que é essa vestimenta apropriada? Uma túnica nupcial, que lá, essa parábola fala da noiva, né? É um casamento, uma noiva, né? Um casamento, essa noiva era Jesus, né? E esse casamento era a comunhão, né, de Deus com o Jesus se apresentando aqui como Messias, né? E essa túnica nupcial é a pessoa que está preparada, pronta para poder adentrar o reino de Deus. Fiz rapidamente um apanhado. Então, baseado nisso aqui, os fariseus da época de Jesus, os doutores das leis, os saduceus, que eram materialistas, eles estavam preparados. Eles vestiam a túnica nupcial, eles foram convidados. Mas quando chegaram a festas, eles cumprimentaram o noivo, né, a noiva, cumprimentaram aquele que foi enviado por Deus, reconheceram, aceitaram? Não. E era justamente na linhagem dos hebreus, aqueles que estavam mais preparados, que Deus enviou, que deveriam ter aceito a Jesus, né? Mas foram aqueles que não aceitaram. Mas por quê? Fica a pergunta, eu perguntei para mim mesmo, né? Por quê? Aí vamos aos interesses, né? As vaidades, o egoísmo. O que o Jesus pregava? O que eles queriam? O que eles esperavam? Quem era o Messias que eles aguardavam? Né? Os hebreus estavam sob o domínio dos romanos. O que eles queriam? Se libertar dos romanos. Então, qual é o Messias que para eles era o interessado para vir, para libertar o povo, né, da opressão dos romanos? E o que Jesus falava? Jesus falava do perdão, Jesus falava do amor ao seu inimigo, falava da caridade, falava de ser manso, de ser brando. Isso interessava aqueles homens? Não interessava. Eles queriam alguém que viesse com todo o poder do céu, carruagens de fogo, guerreiros com as suas flechas, com seus arcos, para expulsar os romanos da terra deles e eles terem o poder e o controle, né? Porque eles seriam os privilegiados. Olha só como a gente olha para essas pessoas, entra dentro do raciocínio delas e a gente vê como elas pensavam. Era o certo? Não,
Porque eles foram aqueles que foi convidado, primeiramente por Deus, né? Eles foram convidados, Deus confiou naqueles homens, por isso trouxe Moisés, trouxe os profetas, trouxe as escrituras, trouxe tudo para eles, estavam prontos para aceitar o Messias. Mas Jesus, né? Deus sabe das fraquezas humanas. Por isso que na escritura, antes dele nascer, já previu o que ia acontecer. O que iam fazer com Jesus? Né? Tudo foi cumprido, meus irmãos. Tudo foi cumprido. Começa, né? Vou pegar um pouquinho aqui das Escrituras. Nasceria em Belém de Judá. Nasceria, né, descendente de Jacó. Seu pai, a mãe Maria, seria descendente de Jacó. Seu pai da linhagem de Davi. Isso aconteceu. Né? Nasceria de uma virgem. Eles iriam, depois que Jesus nascesse, iriam para o Egito. Isso aqui está tudo previsto, né? Deixa eu botar aqui, está caindo. Iria para o Egito. Surgiria na Galileia. Falaria profeta, tem Deuteronômio capítulo 18. Está lá nas Escrituras. Abriu os olhos dos cegos, ouvidos dos surdos. Isaías, capítulo 35. Curaria os coxos, os mudos. Isaías 35,6. Está lá na Escritura, que os doutores da lei sabiam de cor, de ponta a ponta. Os fariseus também. Os saduceus liam nos seus interesses, porque os saduceus eram materialistas da época. E Jesus falava da caridade. Doe, dê o que você tem para ajudar o que não tem. Eles não queriam isso. Eles eram materialistas. Então aqueles homens, né, daquela época não entenderam a mensagem de Jesus, não entenderam a mensagem do Cristo. Ele falava do perdão. Como é que eles iam perdoar os romanos? Como é que eles iam perdoar os cobradores de impostos? Na visão deles. Então, por isso que Deus sabia das nossas fraquezas, da fraqueza humana, e caminhou os seus profetas, que trouxeram na Escritura tudo o que aconteceu com Jesus. Estava previsto, porque os homens fraquejariam, teriam interesses, como nós vimos, né, nos filmes, nas séries. Essa série aí está passando, né, de Chosen, né? Maravilhosa, esclarece tudo muito bem, né? Mesmo sendo pobre, ele seria aclamado um rei e um jumento, né? Aí eu já vi gente falar assim, mas isso aí ele podia ter planejado isso, né? Ele podia ter falado, está na Escritura que o Messias vai montar no animal. Ele poderia ser montado. Mas me explica, como é que ele nasceria de uma virgem? Explica isso. Explica, por exemplo, que o Espírito de Deus ia repousar sobre ele. Ele falava, eu e Pai somos um só. Né? Explica as profecias que Jesus fez. Explica os milagres. Explica as curas, né? E aí ele coloca que assim, seria traído por um amigo. Está em Salmos 41:9. Isso poderia ser planejado, gente? E diz assim, por 30 moedas de prata. Judas foi convidado. Jesus o chamou para trabalhar na sua seara, né? Porque precisava de alguém para controlar as finanças. Aproveitando, né, gente? A gente até comentou isso aqui ontem. A gente fica olhando, né, a nossa casa espírita, outras casas, e a gente fez assim, olha, não sei como era, mas Jesus precisava alimentar aquelas pessoas que o seguiam, né? Nas caravanas que Jesus fazia para ir para os locais, fazer as curas, precisava de doações, precisava de arrecadar, porque as pessoas se alimentavam. Aquela passagem da mulher samaritana, tem um trecho que fala assim, Jesus ficou no poço e deixou os seus apóstolos irem à cidade para
comprar os mantimentos. Ninguém ali era rico não, gente. Então as doações aconteciam. Como, né? Não se trata disso, no filme não fala, mas acontecia, né? Então, por exemplo, a nossa casa aqui, ela vive de... não tem nenhum ajuda do governo, não tem ajuda de nada. Ela vive do que a gente arrecada, de sócios, das doações, para poder estar aqui o nosso salão, né, iluminado, ar-condicionado, chegar que está tudo limpinho. Então a gente lembra, né, que as doações são necessárias em qualquer lugar, né? Jesus também precisava. Seria ferido e depois abandonado pelos seus discípulos. Isso aconteceu? Olha o medo. Pedro, Senhor, nunca vou te abandonar, Senhor, nunca. Mas Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus sabia da dificuldade do Pedro. Sabia da dificuldade, como ele sabe da nossa dificuldade, mas ele acredita e confia como ele confiou em Pedro, porque ele falava assim: Pedro, você será a pedra da minha igreja, eu confio, você vai fraquejar, vai vacilar, mas eu sei que um dia o Pedro vai surgir, né? Como ele fez com cada um dos seus apóstolos. E aí outras passagens, né, que a gente não deixa dúvida, porque aquelas pessoas não acreditaram, né? Achavam que Jesus era até farsante, né? Muitas situações que aqueles homens ali não compreenderam. Não responderia aos seus acusadores, seria cuspido e esbofeteado. Se tem algum mecanismo para controlar isso? Seria zombado depois de preso, teria os pés e as mãos transpassados, foi crucificado. Oraria pelos seus inimigos: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, né? Seria rejeitado e ferido, lançariam sorte para repartir as suas vestes. Tem controle sobre isso, gente? Os soldados, vendo que estava na hora dele morrer, fizeram aquele, pegaram o dado, né? Jogaram o dado para ficar com as vestes de Jesus. Estava previsto nas Escrituras, gente. Até esse detalhe está previsto na Escritura e foi cumprido. E aqueles homens não enxergaram, né? Clamaria a Deus no seu desamparo, fariam beber vinagre. Aconteceu? Não teriam os ossos quebrados, porque todos que eram crucificados, eles eram praxe, né? Os soldados iam lá, quebravam os ossos, todos que eram crucificados. Jesus não foi. Alguma coisa aconteceu, que a gente vai ver lá na frente, né? Um rico sepultaria. Quem seria esse rico que sepultaria Jesus? Né? Ele ressuscitaria no 3º dia, subiria aos céus, né? E seria recebido pelo Pai à sua direita. Salmos, todos esses aqui tem os capítulos, né, os versículos e tudo. Então isso aqui está na Escritura do Antigo Testamento. E aqueles homens recusaram, né? Aí, o nosso item aqui, que a gente vai ler agora, fala o seguinte: aproximando-se deles, seus discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Respondendo, disse Jesus: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e dar-se-á aquele que tem. Ao passo que a eles, quem é eles? Aquela pontinha de interrogação ali. Isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Quem são esses? Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Olha como os hebreus, né? Os doutores das leis, os fariseus, os saduceus, todos aqueles homens do templo, tinham recebido muito, dar-se-á que tem. Receberam muito, poderiam ter recebido muito mais. A gente pode imaginar se eles tivessem aceito o Messias? Se isso tivesse acontecido? Como aqueles homens iam receber? Mas não receberam.
se estagnaram, né? Estagnaram porque não aceitaram Jesus, até hoje não houve nenhuma evolução e esperam até hoje o seu Messias, né? Está lá em Zacarias, o próprio profeta Zacarias descreve que o Messias viria pela uma segunda vez, e naquela segunda vez os judeus, né, ou aceitariam, mas os livrariam da opressão em que vivem. Continua a mesma situação. Lá atrás era a opressão de quem? Dos romanos. E nos tempos atuais? E o Messias vai vir pela segunda vez? Para eles? Fica a pergunta, né? Mas vamos interpretar aqui. Por isso é que eles falam por parábolas. Porque vendo, está tudo à vista, estava tudo à vista, milagres, gente, né? Ensinamentos, estava tudo à vista. Jesus curou leprosos, curou os cegos, aquelas pessoas não viam, não enxergavam, ou não queriam ver, não queriam enxergar, né? Vendo nada vem e ouvindo nada entende, nem compreende. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Está lá, Isaías profetizou isso, né? Quando diz: ouvireis com vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com vossos olhos e nada vereis. Mateus capítulo 8, versículo 10 a 14. Está lá na previsão, né? E Jesus, sabendo disso, ele tinha sua missão, ele tinha sua obra a cumprir, ele tinha que trazer a boa nova, ele tinha que difundir os seus ensinamentos, que vinham de Deus, e principalmente trazer o reino de Deus ao mundo, que é a nossa terra, né? Ele precisava de gente, precisava de pessoas para trabalhar com ele. A quem ele recorrer? Aqueles homens que não acreditavam nele, que não confiavam nele, vivia toda hora colocando ele para cair em contradição, justamente com as Escrituras. E Jesus, com muita calma, né? Em vez de se irritar, Jesus com paciência olhava para eles, falava assim para eles, né? Como naquela passagem da mulher adúltera: quem nunca pecou, né? Que joga a primeira pedra. Jesus chamava na razão aqueles homens. Eles sentiam dentro deles que eles erravam muito, né? Falavam muito, mas erravam muito. E cada qual botou a sua pedra no chão e se retirou a culpa que a pessoa traz dentro dele. Jesus, né? Ele foi às vezes duro em certas situações, mas era necessário. Mas às vezes a palavra branda, mas verdadeira, toca a pessoa, né? Toca a pessoa, o sentimento da pessoa, como aqueles homens que estavam prontos para jogar a pedra não tiveram coragem, porque sabiam que dentro deles tinha muito erro. Aí Jesus foi procurar quem? Aqueles de boa vontade, aqueles que estavam com o coração aberto para compreender a sua missão, entender a sua missão, e tinham, né, trabalhadores para, na sua vinha, com o tempo progredirem, crescerem, né? Porque aqueles lá que se achavam que conheciam muito, ele não podia contar. Aí Jesus foi procurar quem? Jesus foi procurar Pedro. Pedro era uma pessoa certinha, direitinho? Não era, gente. Pedro era uma pessoa que tinha dificuldade de convivência. Pedro, até mesmo com a sua esposa, esperavam arduamente um filho que não vinha. Pedro tinha dificuldade com a sua sogra. Jesus precisou fazer o primeiro culto no lar, dentro da casa dele, para poder amenizar aquela relação de Pedro com sua sogra. Jesus sabia da dificuldade de Pedro, sabia que Pedro ia entrar em contradição, que Pedro ia ter medo, que ia negá-lo como todos os outros apóstolos. Que todo mundo, na hora que Jesus foi levado para ser julgado,
todos eles tiveram medo de também serem julgados, ser condenados e poderem sofrerem, né? Então o medo da gente, às vezes está dentro da gente, faz a gente fugir, né? Faz a gente fazer coisas que a gente não compreende. Pedro depois ele não entendeu como ele negou Jesus 3 vezes, mas ele depois tomou uma atitude. Eu vou levar a boa nova do Cristo. Ele me deu essa autoridade para que eu pudesse levar a sua obra à frente. Eu vou trabalhar na sua seara, haja o que acontecer, haja o que houver, não vou ter mais medo. Jesus está comigo. Eu não acreditei na sua presença junto comigo, como na tempestade no mar, que ele também não acreditou, precisou, né, andar na água. Jesus veio, vem até mim, Pedro. Pedro andou, deu 3 passos, afundou de novo. Mas depois dele foi o Pedro que criou a igreja, né? Jesus chamou a Zaqueu, Jesus chamou a Mateus, o cobrador de impostos, né? E aí o cobrador de impostos detestado por todo mundo, os apóstolos não aceitavam Mateus, né? Mas Jesus chamou Mateus, venha comigo. Mateus não vacilou. Ele era um homem rico, poderoso, né? O poder que ele tinha, cobrador de impostos. Ele não vacilou, deixou tudo e seguiu a Jesus, que sentiu que ali era uma felicidade que ele não tinha. E foi ele a quem Jesus confiou o rascunho do Sermão da Montanha, né, gente? Porque eu fiquei pensando, caramba, aquelas pessoas ali que escreveram o Evangelho, pô, como é que eles pegaram com detalhes cada palavrinha, né? Eles copiavam mesmo, Jesus ia falando, Mateus, né, a gente vê que Jesus ia falando, Mateus ia escrevendo tudo, e Jesus chamou Mateus, me ajude a compor o Sermão da Montanha, sente aqui do meu lado, e Mateus foi, né, e Jesus ia rascunhando as ideias do que ia falar, e Mateus escrevendo com detalhes, com riqueza, o Sermão da Montanha, como a gente vê. É assim que vai acontecendo, e ele chamou também a tantos outros, né? Aí nós vamos ver aqui o nosso Tomé, que era calculista, precisava ver para crer, precisava tocar. Jesus precisava de Tomé. Ele chamou Maria Madalena. Nicodemos foi chamado para tirar de Madalena, expulsar de Madalena os 7 demônios que estavam com ela. Como é que se media a loucura de uma pessoa? Os hebreus se mediam pela quantidade de demônios. 1 demônio, 2, 3, 4, 5, 6, Madalena tinha 7. E Nicodemos foi chamado. Nicodemos era o chefe dos doutores da lei, e ele foi convidado. Nicodemos foi com toda a autoridade, né? Chegou lá, saia desse corpo, ele não te pertence, não sei o que lá, falou tudo que ele sabia. Maria Madalena está lá, e aquele que estava dentro ainda riu para ele, né? Riu, zombando de Nicodemos. Ele não conseguiu. Mas depois, ele soube que aquele que ele não acreditava, que diziam que era o Messias, que ele esteve com Maria Madalena, e numa simples palavra, não aquela quantidade toda que o Nicodemos falou, que ele conhecia das escrituras, dos evangelhos, de como expulsar demônio, Jesus falou assim, saia desse corpo que não te pertence. Simples, né? E os 7 demônios saíram de Madalena. Madalena não veio trabalhar com Jesus. Jesus chamou Tiaguinho. Tiaguinho era manco, né? O que Tiaguinho pensou logo de início? Eu vou trabalhar junto com ele, que logo vou ser curado, né? Aí Jesus, tá, essa série de shows mostra legal, né? O Jesus não curou.
a Tiaguinho. E Tiaguinho ficou até chateado. Poxa, eu estou trabalhando com ele, estou do lado dele, ele não vai me curar. Aí Jesus virou para Tiago e falou assim: Tiago, na sua hora, tudo tem sua hora, tudo tem a vontade de Deus na sua hora. Se for importante, necessário, você vai ser curado. O que Tiago fez com a atitude dele? Não se importou mais com ele. Eu estou trabalhando com Cristo, por que eu vou ter privilégios? Eu quero ajudar aquelas pessoas que são mancas, aquelas que não mandam, aquelas que... Elas são a prioridade que Jesus está me colocando para ajudar. E ele se dedicou, porque Jesus falava, né? Dar-se-á que ele tem. E aqueles, né, que de boa vontade, os meus servos da minha seara, vão recebendo muito. Vão recebendo muito, né? Aí chegou aquele pai do filho lunático. Eles já estavam, né, no serviço na seara de Jesus, mas ainda não estavam prontos, estavam começando a ficarem prontos. Aí chegou o pai, né, o filho que rolava pelo chão, chegou para os apóstolos: cura meu filho, vocês são apóstolos de Jesus. Fizeram de tudo, nada. Daquele demônio ali, não sei se era 7, se era 4, estava ali com um espírito obsessor, que a gente sabe aqui na nossa doutrina, não é? Não conseguiram. O pai foi a Jesus: Senhor, eu tive com seus apóstolos, eles não conseguiram expulsar os demônios do meu filho. Aí Jesus, o que falou? Incrédulos, se vocês tivessem um grão, né? E assim como um grão da semente, né? Esqueci o nome da semente, qual é? Isso, obrigado aí, as minhas universitárias, como eu dizendo. Então, tivesse tamanho do grão de mostarda, vocês tinham curado esse homem. Ali eles não conseguiram. Mas quando eles estavam prontos, Jesus pediu a ele: vão agora, vão em dupla. E botou aquelas duplas, né? Mateus com aquele outro que tinha intriga, né? E foi botando as duplinhas, né? Jesus não fazia isso de, né, qualquer coisa. Tinha sentido. Para se entender, se compreender, aprender a trabalhar em grupo, né? Aprender a perdoar o outro nas suas dificuldades. Mateus, cobrador de impostos, né? E eu vou estar com Mateus, aquele cara que é cobrador de impostos. Essas intrigas que se acalmaram, né? Para fazer o trabalho do Cristo. E eles foram na direção e receberam muito, que aqueles doutores dali podiam ter recebido, mas não receberam. Eles receberam o dom da oratória. João ficou impressionado: eu não sei falar direito, como é que eu vou chegar lá para os gentios? Vou falar o que para eles? Quando ele abriu a boca, Jesus falou: abram a boca, porque o Espírito Santo vai falar por vocês. João, quando abriu a boca e começou a falar, ele mesmo se impressionou, né, com as suas falas. Pedro, Felipe, Tiago, todos. E receberam um dom da cura. Quando eles curaram a primeira pessoa, Tiago falou assim: eu Tiago, eu curei aquele homem. Jesus está em mim, não é possível, ele está em mim, não foi Tiago que curou aquele homem, foi Jesus. Jesus está aqui comigo, tá? E ele confiou naquela tarefa que Jesus deu para cada um deles. Cada um deles foram crescendo, né, gente? Depois a gente sabe tudo o que eles fizeram. Então, um pouquinho aqui para frente. Então, nessa época de Jesus, né, aquelas pessoas que estariam mais bem preparadas não receberam esse dar-se-á quem tem, tirar-se-á quem não tem. E a gente entende aqui, mesmo diante de tantos milagres, de tanta coisa, até os seus apóstolos curaram, gente. Aqueles homens, como está aqui na passagem, né, eles viam, mas não enxergavam, escutavam, mas não entendiam, né? Estava tudo ali pronto, presente. No nascimento de Jesus, Simeão,
Simeão é considerado os últimos dos apóstolos. E aí Simeão, quando soube que seus pais estavam levando Jesus no 8º dia de sua vida para sofrer a circuncisão, que é, os hebreus faziam isso, né, uma tradição, José e Maria levaram Jesus para o templo. Simeão, que está no Novo Testamento, está nas Escrituras, um homem muito reconhecido entre os doutores da lei daquela época e hoje muito mais. Simeão, ele é tão importante que ele está lá no item 16 desse mesmo capítulo, chamando a atenção daqueles que se acham, né, os donos da igreja, do cristianismo. Eles se apresentam: olha, eu sou Simeão, aquele que esteve no templo, pegou Jesus no colo, levantou na direção de Deus e falou assim: eis o Messias, ele é o Filho de Deus, né? Ele veio trazer a salvação de Deus. Está previsto mais um apóstolo, mais um profeta, o último, depois de João Batista, considerado o último apóstolo, Simeão, que previu a vida do Messias. Também não aceitaram, né? Não reconheceram. Mas teve alguns que, diante de tanto fato, de tanta realidade, primeiro começando por aquilo que ele não conseguiu fazer, como é que esse homem conseguiu expulsar aqueles 7 demônios? E eu, que sou o chefe do doutor da lei, sei de tudo sobre expulsar demônios, não consegui. E aí ele cativou aquilo ali, Jesus, né? E ele ficou ardendo em dúvidas, ardendo em situações, e pediu a Madalena: você pode um dia fazer uma reunião para que eu esteja com Jesus? Eu tenho muita pergunta para ele, mas por favor. E ele era o chefe dos doutores da lei, era um medo, né? Olha, vamos encontrar numa casa, mas eu vou à noite. Eu vou à noite, para ninguém me ver. Vou botar um capuz, eu não posso, doutor da lei, chegar ali, todo mundo ia lá e tem que encontrar o Messias. Como se fosse hoje, né? Um fato, né, gente? Mas ele foi e Jesus aceitou. Porque via em Nicodemos, né, uma grande possibilidade de transformação. E Nicodemos foi e pergunta para Jesus rapidamente, né? Como pode uma pessoa velha nascer de novo, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Eles achavam que era a ressurreição. E Jesus falou rapidamente: se você que é o doutor da lei, que conhece tudo, não tem explicação por isso, como é que eu vou falar para você das outras coisas que Jesus veio a trazer na doutrina espírita, na terceira revelação, o Consolador? Hoje eu não posso, não tem como explicar muitas coisas para vocês que vocês não vão entender. Mas lá na frente eu vou mandar para vocês um Consolador que vai falar as verdades, que vai falar tudo bem esclarecido, bem entendido, que hoje vocês não vão conseguir entender. As pessoas não tinham conhecimento na época. Hoje a gente, com todo o conhecimento, tem um monte de gente que ainda não entende, né? Imagina na época lá de Jesus. E aí Nicodemos guardou aquilo ali, ficou mais confiante. E Jesus falou para ele: olha, daqui a alguns dias eu vou estar saindo com os meus apóstolos para revelar a boa nova em outras direções. Vamos aos gentios. Gentios eram aqueles que não eram hebreus, aqueles que tinham deuses, né? Revelar a existência do Deus único e que o Messias chegou. O Messias estava aqui. Jesus convidou Nicodemos. Nicodemos pensou, né? Mas ele falou assim: olha, eu vou perder todo o poder como chefe do doutor da lei. Eu vou ter que abandonar
meus servos, minhas carruagens, vou ter que largar tudo isso que eu tenho? Né? Não tenho, hoje eu não tenho condição para isso. Né? E ele entrando dentro de si, o poder material foi maior do que a vontade de seguir a Jesus. Mas ele podia fazer uma coisa, que ele compreendia muito bem. Jesus ia precisar de algumas moedas de ouro para fazer aquela viagem. E ele foi na direção daquele dia que Jesus marcou o encontro, né? Todos os apóstolos estavam lá. E Nicodemos, escondido com um saco de moedas, né? Foi escondido na direção dos apóstolos, botou o saco lá de moeda, que é o que ele podia fazer. Ele não tinha coragem de mudar a sua vida. Mas aquele saco de moeda ele podia que ajudar. E estavam todos já prontos para ir embora. Os apóstolos, vamos, Senhor, os 12, nós estamos aqui. Vamos botar 13, né? Ele não fala isso, mas Madalena estava lá. É a 13ª. Então, vamos, Senhor. Ele, não, está faltando um. Mas já estamos todos aqui, Senhor. Não, está faltando um. E Nicodemos, né, escutou aquilo, mas nem aquela palavra cativou Nicodemos. A coisa do poder material, do poder que ele tinha, né, de ele medo, né, foi maior. E ele se retirou. E Jesus olhou, né, a série, os filmes dessa série mostra muito legal, olhou naquela direção, olhou para Nicodemos e sentiu imensa dó dele não poder, naquele momento, estar indo seguir Jesus. Mas Nicodemos, lá na frente, lembra que eu falei daqui que um rico iria sepultar Jesus? Quem foi esse rico? Nicodemos. Quem teve a coragem de depois ir lá em Pilatos e pedir que não quebrassem os ossos de Jesus e que ele não fosse jogado na sarjeta, como todos os crucificados acontecia. Pegava-se, tirava-se, quebrava os ossos, pegava a pessoa, pum, jogava o mão do corpo lá, jogava uma terra por cima, acabou. Será que Jesus merecia esse destino? Nicodemos pensou. Não, ele é o Messias. Eu sei que ele é o Messias. Eu não tive a coragem de segui-lo, mas ele é o Messias. E eu vou fazer o que eu posso agora. Ele morreu, partiu, vou fazer o que eu posso. Ele foi na direção de Pilatos. Pilatos, quando julgou Jesus, por 3 vezes ele falou, esse homem é inocente, eu não vou condenar esse homem. Mas, né, a influência daqueles do chefe da igreja, falou, olha, se você não crucificar Jesus, nós vamos te entregar a César. E ele ficou com medo. Eles iam entregar a César. Levamos lá um homem lá que é um, né, que não é um missionário, diz ser missionário, não tem nada a ver com o povo hebreu, e é um criminoso. E ele tinha que ter julgado. Não julgou. Isso é bater lá em César. E ele pensando assim, ele lavou suas mãos. Lavou suas mãos, com assim, olha, o problema não é meu, então o problema é de vocês, eu acho ele inocente. Quando Nicodemos pediu aquilo ali, ele imediatamente ordenou, não quebre os ossos desse aqui. Nicodemos pediu mais. Poderia levar o corpo de Jesus para a sepultura e ele não ser jogado naquela sarjeta lá? Pilatos liberou também, né? E aí foi Nicodemos, junto com José de Arimateia, um outro doutor da lei, que reconheceu a Jesus. Nem todos, né, não reconheceram, muitos reconheceram, mas tinham medo, né, de serem vistos com Jesus, né, de serem condenados. É a coisa material, muito a vaidade, né, que fica dentro da gente. Mas ele teve a coragem, junto com Nicodemos,
de levar o corpo de Jesus para a sepultura, embalou o corpo de Jesus naquele lençol, e Jesus teve um local digno, né, para ele. Embora o corpo de Jesus não se importava, mas estava previsto também. Até isso estava previsto. Esse homem rico era Nicodemos, né, que foi lá e ajudou na hora, no momento final. Os apóstolos não tiveram coragem. O único que teve foi João, junto com Jesus, na hora da crucificação, foi o que acompanhou. E as três Marias, né, que a gente sabe. Aquele momento tão importante que Jesus olhou para João, olhou para sua mãe. O seu bem mais precioso que ele tinha no mundo era a sua mãe. E ele virou para João, olhou para Maria e falou: mãe, eis o seu filho. Aquele, eu não vou estar mais aqui, mas ele vai ser o seu filho, vai me substituir para cuidar de você, mãe querida, né? Filho, eis a sua mãe. Se apresentaram para que João tomasse o seu lugar. E João cuidou de Maria, como a gente sabe muito bem, né? Aí lá no item 15, a gente, e para finalizar, fala assim: dá-se ao que já tem e tira-se o que não tem. Meditar esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado, paradoxai. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. Olha os apóstolos, né? É porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para o bem. Olha aí os apóstolos. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama-se o que é progressivamente melhor, o crescimento, a melhoria, né? Vocês já sentiram isso? Eu já. Não acho melhor que nada não. Mas a gente trabalhando, trabalhinho pequenininho que a gente faz, a gente vê tanta coisa boa que a gente recebe, né, gente? Tanta coisa boa, é só agradecer, 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 agradecer e fazer por onde receber, né? Deus vai dar. Faça o seu trabalho, Deus vai dar, vai fazer você crescer, mas trabalhe na sua seara, trabalhe junto com Ele, trabalhe para o bem, onde você estiver. As graças copiosas que vos fazem forte para galgar a montanha santa, em cujo cume cujo cume está o repouso após o labor, né? Tira-se que não tem ou tem pouco. Toma isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas. Ele não retirou o conhecimento do autor dele nada, só que eles se estagnaram. Estão até hoje esperando aquele que já veio. Será que vai vir pela segunda vez? Eu não sei, eu não tenho essa resposta. Se alguém me perguntar, eu não sei. Mas Zacarias diz que ele vai vir pela segunda vez. Aí qual a intenção, né, do povo judeu? Que ele venha para tirar da opressão que eles se encontram hoje. Aí hoje nós vemos aí, ó, né? Então, e ele completa, né? Ele fala assim, né? Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazê-los. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências, vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto a palavra daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Como se estivesse falando hoje, né? Com aquelas criaturas lá. Ah, meus irmãos. E a gente vai lá no item 16. Desculpa. A gente vai ler aqui, voltar aqui no item 12. Isso é pra gente, hein? Está escrito assim, ó. Aos espíritos, pois muito será pedido, porque muito há recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado.
O primeiro cuidado de todo espírito sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga a respeito. Dá-se a quem tem, né? O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, muitos chamados, poucos escolhidos, pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos, né? Então cabe a gente convidar, né? Chamar para esse trabalho. E lá no item 16, que não é desse tema, né? Está lá no item 16 assim: pelas suas obras se reconhece o cristão. A boa árvore não dá mais frutos. Pelos frutos se reconhece o bom cristão. Simples. Mas que também, como verdadeiro cristão, podemos ter todos de outras religiões que praticam o bem. Vamos condenar os judeus? Não, gente. Eu não estou aqui condenando ninguém. Estou falando daqueles homens lá que não reconheceram a Jesus. Quantos amigos meus são judeus? Criaturas boas, caridosas, amam o seu próximo, perdoe todos que fazem isso? Não. Vamos lá para os muçulmanos, criaturas boas, caridosas, praticam o amor de Deus, praticam o amor do seu próprio, são todos. Não. Vamos para os espíritas, também são todos. Não. Sem caridade não há salvação. É o caminho, né? Não importa a religião que a gente esteja. É importante a gente praticar o que Deus pede para a gente. Amar a Deus acima de tudo, amar o seu próximo a si mesmo. Olha, não faça ao outro que você não queira que façam. Está em todas as religiões, gente. Porque quem mandou? Foi o nosso Cristo. Ele é o governador do nosso mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Difícil de entender, mas é fácil de a gente esclarecer. Se ele é o governador, ele enviou a todos e todos estão subordinados a ele, e ele que está ligado ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou aquele que estou ligado com o Pai. Todos esses aqui são aqueles que ele enviou. Pregam a mesma coisa. Precisamos praticar. Né? Então, meus irmãos, é a mensagem de hoje, né? Eu espero ter sido entendido, tá? Procurei e eu aprendi muita coisa nesse estudo aí. Espero que tenha sido muito útil para cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos ao Walter por esse momento que tivemos aqui de reflexão. Agora nós vamos passar para a segunda parte da reunião pública, que é o passe. Então eu peço aos passistas para se posicionarem e os demais que possam continuar sentados em seus devidos lugares. Eu sempre vou, mas hoje eu comi uma carninha, estava junto com a família, hoje eu não vou dar passe não. Acho que essa primeira, né? Isso. Pensando em Jesus. Botar a música. Botar a música. Aqui o Chico. Equipe aqui. Sai daqui, ela acho que é aqui. Vem aqui pra música. Peraí. Aqui. Né? Aí, isso. Não diminuiu. Tá muito alto aqui, peraí. Alberto falou. Não tá muito alto. Aí.
Graças a Deus. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos todos juntos nessa casa de Bezerra de Menezes. Agradecer às equipes de trabalho que aqui atuam, que nos acolhem, nos amparam, estão sempre nos intuindo, nos orientando em nossa caminhada. Agradecemos, Mestre querido, por você ter nos chamado tantas e tantas vezes, e agora nós estamos atendendo a esse chamado, estamos trabalhando, buscando nos melhorarmos, buscando o aprimoramento a cada dia, a cada passo dado. Então que possamos despertar nossas consciências e seguir a Ti, porque você é o caminho, a verdade e a vida, você que nos leva ao Pai. Então, que todos esses estudos, todos esses trabalhos possam fazer com que a gente se renove a cada dia e que possamos estar juntos, sempre nessa casa de amor. E não é só aqui que as transformações acontecem, isso é para a vida, isso é para a nossa existência, é para a nossa vida espiritual. Então, onde formos, onde estivermos, com quem estivermos, que essa transformação se dê. É do auto-perdão, do acolhimento, tudo que Jesus veio e nos ensinou. Ele veio para nos ensinar a amar, então que possamos fazer crescer esse amor que existe dentro de nós. Abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoa, Senhor, os nossos familiares, o Walter, seus familiares, a sua família, que todos possam receber a luz divina em seus corações e se crescerem para o Cristo. Que possamos todos nos fortalecermos a cada dia, a cada amanhecer. E é isso. Que a Tua paz envolva todos nós, a todos os nomes que estão nas caixinhas de preces, dos encarnados, desencarnados, que possam receber essas vibrações de luz e de amor. Obrigada, Senhor, que assim seja. Muita luz. Já deu o recado, né? Oi? Bom,